Oi pessoal, tudo bom? Então a gente está voltando para estudar mais um pouquinho sobre função. A gente teve uma noção de o que era função. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre função afim. O que é uma função afim? Vamos aqui dar uma olhada para a gente entender um pouco sobre ela. Aqui, João trabalha como motorista de um aplicativo de celular e recebe um valor fixo de R$ 8,00 por viagem e mais 10% do valor total de quilômetros percorridos em cada viagem realizada por ele. Primeira coisa que a gente precisa entender, lembra que a gente falou no último vídeo, variável dependente, variável independente? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho o seguinte, o valor que ele recebe vai depender do total de quilômetros que ele percorreu. Então, o valor recebido ou o valor pago, ele vai estar em função de quantos quilômetros foram percorridos, beleza? Olha como é que eu vou escrever. Y é igual a 8, que é o valor fixo que independe dos quilômetros, mais 10% de quantos quilômetros foram percorridos. Isso aqui é a cara de uma função afim. Olha a minha tabelinha para a gente entender como é que isso funciona. Se eu tiver 1 km percorrido, 8,10. 2 km, 8,20. E assim sucessivamente. Posso desenhar um gráfico. Aqui, ó. O gráfico representa uma reta. Como é que eu tinha uma ideia que isso era uma reta? A função afim, ela representa uma função que pode ser representada graficamente como uma reta. E a cara da função afim é um valor fixo mais o variável que está ali na variável independente. Aí tá bonitinho como é que a gente escreve, então a gente vai escrever a nossa função como y é igual a x mais b. Olha aqui alguns exemplos de função afim. O A é a parte variável, o B é a parte fixa, igual acontecia lá com o motorista do aplicativo. Olha alguns exemplos. Y é igual a 2x mais 1, meu A vale 2, que é quem acompanha o x. O meu B, que é a parte fixa, vale 1. No segundo exemplo, Y é igual a raiz de 3x menos 7. A, quem acompanha o x, é raiz de 3, B menos 7. Terceiro exemplo, y é igual a menos 5x. Ele não tem a parte fixa, não está somando, subtraindo ninguém. Ele só tem aquela parte que está ali multiplicando o x. Então, meu A vale menos 5, meu B vale 0. Olha esse meu último exemplinho aqui. Eu tenho y igual a x menos 1 sobre 2. Quando eu olho assim, fica um pouco difícil da gente identificar quem é A, que está multiplicando ali o x, e quem é B, que é a nossa parte fixa. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir em duas frações, então a gente vai reescrever dessa forma. Y é igual a meio de x menos meio. Então, eu consigo identificar que o A vale meio e o B vale menos meio. Como é que a gente faz o gráfico dessa função? Como é que a gente faz o gráfico de uma função afim? Se uma função afim é representada por uma reta é definida por dois pontos, conceito de geometria. Uma reta, dois pontos distintos definem uma reta. Então, vai ser esse conceito que a gente vai usar. Coloquei aqui uma tabelinha, eu tenho uma função f de x, que ela tem a seguinte lei. 2x menos 2. O a vale 2 e o b vale menos 2. Vou supor alguns valores para x e vou ver o resultante em f de x ou em y. Lembra que eles são as mesmas coisas? Se x vale menos 2, o y vai valer 4. Por quê? Menos 2 vezes 2, menos 2 ali, 4 vai ficar certinho a nossa conta. Menos 1. Quando x vale menos 1 dá 3 e assim a gente preenche a nossa tabela. Olha como é que a gente vai desenhar o gráfico. Se dois pontos definem uma reta, eu calculo esses dois pontos e marco. Ó. Meu primeiro ponto marcado foi o menos 1 e 3. Está marcadinho ali. O meu segundo ponto marcado, 1 e 1. Marquei esses dois pontos, traço a minha reta. Eu quero que vocês observem o seguinte que está acontecendo. Olha para o nosso gráfico e observa o que está acontecendo com ele. Ele está caindo. A gente vai falar por que isso acontece um pouquinho para frente. G de x é igual a 2x menos 1. Vou fazer dois pontos, escolher dois valores para x e ver a correspondente em y. E vou conseguir desenhar a minha reta. Olha só. Quando x vale menos 1, y vale menos 3. Quando x vale 0, y vale menos 1. Estou substituindo no valor da tabela. Consigo montar o meu gráfico que está crescendo. Olha aqui esses outros exemplos. Ó. F de x é igual a 2x mais 1. Está acontecendo? Marquei esses dois pontos, encontrei dois pontos, marquei para ser a minha reta. Quero que vocês observem a lei da função e como a função se apresenta. Ó.
Olha essa lei da função. Olha o que está acontecendo com eles. Minha função está caindo. Olha essa outra lei. E olha o que está acontecendo com a minha função. Tá, Priscila, eu estou olhando, mas não estou entendendo o que está acontecendo. O que isso está me dizendo? Existe uma informação importante que o A traz para a gente. Quando o nosso A ele for maior do que zero, quem é o A? Aquele que acompanha o X. Quando ele for maior do que zero, a minha função é crescente. É o que acontece nesse exemplo de cima. F de x é igual a 2x mais 1. O A é maior que zero, então a minha função é crescente, ela está subindo. Olha o meu exemplo aqui do meio. O meu A é menos 2, g de x é igual a menos 2x mais 1. Se o A é menos 2, a minha função é decrescente. E quando o A vale zero, Priscila, a minha função é chamada de constante. Muitos lugares não classificam a função constante como um tipo de função afim. Então, fica atento no material que vocês vão olhar se ele está classificando ou não. Então, aqui ó, tem uma função constante. O que essa função constante está me dizendo? Que independente do valor que o x assumir, o y vai ter sempre o mesmo valor. Então, montei aqui, ó, resumindo o que a gente falou. Uma função do tipo ax mais b, que é uma função afim, A positivo crescente, A negativo decrescente, A zero constante. Toda função tem uma coisa chamada zero de função. O que é o zero da função? Lembra no vídeo anterior que eu falei, ó, fixa que quando a gente falar de função, a gente está falando do y. Existe um valor que zera o y. Que valor é esse? O valor do x que zera o y é chamado de zero da função. Quando a gente tem um momento gráfico, a gente consegue identificar pelo gráfico qual é o zero da função. E quando não for gráfico, quando for lei de função, a gente substitui x por zero e a gente consegue descobrir, a gente substitui y por zero e a gente consegue descobrir quem é o x correspondente. Se a gente fizer de maneira geral, para a gente achar o zero, que é uma fórmula, se você quiser decorar uma fórmula, eu faço ax mais b igual a zero e eu vou achar que x é igual a menos ba. Ou você só substitui e olha ali e vê o que acontece para não ficar decorando mais uma fórmula. Olha aqui um exemplo. Eu tenho essa função, eu só tenho um quadrinho e ela desenhada, olho para o meu gráfico, vejo onde ela corta o x, onde ela corta o x significa que y vale zero, esse é o zero da minha função. Priscila, como é que a gente faz a análise gráfica dessa minha função afim? A gente tem que separar em dois casos, o caso que o A é positivo e o caso que o A é negativo. Se o meu A é positivo, eu já sei que a minha função é crescente. Olha que está marcado ali o zero da minha função. Antes do zero da função, a minha função é negativa e depois do zero ela é positiva. Mas por que isso acontece? Porque o y não é a função e o y é positivo em cima e negativo embaixo. Então não decora, entende o que está acontecendo. Se o y é negativo embaixo, quando o meu desenho estiver para baixo, ele é negativo. Como o y é positivo em cima, quando o meu desenho estiver para cima, ela é positiva, que é o caso que a gente tem aqui. E aqui a gente tem ó, um resumo de como é que a gente apresenta. A gente identifica quem é o zero da função e como ela é crescente. Depois do zero ela é positiva, antes do zero ela é negativa. Quando a minha função for decrescente, ou seja, que o A for negativo, o que acontece? Ela vai estar decrescendo, antes do zero ela é positiva e depois do zero ela é negativa pela mesma análise. Então, olha aqui o nosso resuminho. Achei o zero da função. Naquele ponto, a função vale zero. Nesse caso, ó, vai trocar. Antes do meu zero, ela é positiva e depois do zero, ela é negativa. Ok, galera? Então, a gente passou por a função afim. Vamos fazer exercício para fixar isso. Depois a gente volta para estudar um pouco mais sobre outros tipos de função. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.